E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo no canal aqui. Esse é o terceiro vídeo que a gente tá produzindo desde que a gente criou o canal, né? Então, basicamente, a gente vai tentar criar vídeo todos os dias aí, falando de Palmeiras. Dia que tiver jogo, a gente vai fazer um videozinho pré-jogo, depois um videozinho do pós-jogo, analisando todos os lances, os detalhes aí da partida, né? Eu separei alguns tópicos pra gente poder estar conversando agora nesse vídeo do pré-jogo, né? A expectativa para a partida, né? Eu tenho uma tô com bastante confiança para a partida de logo mais, às 8h30 na Arena Barueri. O Palmeiras, ele tá começando a se encorpar nas competições, né? Tá começando a dar ritmo, sequência para um time titular aí. Então, a provável escalação do Palmeiras hoje, apesar da expectativa para a estreia do John Arias, é que o Arias comece no banco, né? Então, a provável escalação do Palmeiras é a mesma escalação que a gente vem observando nos últimos jogos, que é Carlos Miguel, Kelvin na lateral direita, Gomes, Murilo, Piquerez, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque, né? É um bom time. Acho que o Palmeiras não deve ter dificuldades contra o Capivariano no Campeonato Paulista. O Palmeiras só tem que ficar atento, como eu falei no vídeo de ontem, né? Que a árbitra dessa partida é a horrorosa Edna Alves Batista, né? Então é uma árbitra que gosta de picotar o jogo. Então se o Palmeiras sair atrás, o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque ela é uma árbitra que marca muita faltinha, para muito, é muito papinho, ela gosta de querer mostrar autoridade, né? Ela gosta de peitar jogador, gosta de se engrandecer, ela gosta de crescer pra cima do jogador, né? Então, a gente sabe que ela é uma árbitra bem fraca, né? Do quadro aí da Federação Paulista, eu acho que ela é uma das piores. E é sempre assim, né? A federação, ela sempre vai escalar o que há de pior para as partidas do Palmeiras, ainda mais depois que a Leila apoiou o Samir Chaldi na eleição da CBF, e aí foi contra a candidatura do Reinaldo Carneiros Basso, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, né? Então o Palmeiras tem que ficar esperto para não sofrer retaliação. A gente já tá vendo que o Palmeiras teve alguns pênaltis aí que não foram marcados. A mídia também tá abafando isso, porque quando é a favor do Palmeiras, a mídia faz aquele alarde, né? Agora, quando é contra o Palmeiras, dane-se. É justiça sendo feita. Então o Palmeiras tem que abrir bem os olhos aí para não ser prejudicado, tanto na questão de arbitragem, quanto nas fases posteriores também, e também no Campeonato Brasileiro, né? O jogo vai ser transmitido aí pela Record, HBO Max e também pela Cazé TV. Eu, particularmente, eu prefiro assistir pela Cazé TV, né? Porque acho que a qualidade de imagem que o YouTube entrega acaba sendo um pouco melhor, né? A minha previsão aí para as quartas de final do Paulistão é que eu acho que um dos grandes vai ficar de fora. Sinceramente, eu acho que um dos grandes vai ficar de fora. Se eu tivesse que apostar minhas fichas para falar qual dos grandes ficaria de fora, eu acredito que o Santos é o que tem a maior probabilidade. O Santos, depois o São Paulo. Porque ambos vão pegar equipes que são do interior, mas jogam fora de casa. Exceto o Palmeiras, os outros três vão jogar fora, né? E desses jogos aí fora de casa dos grandes do Paulista, o Santos que pega o Novo Horizontino lá em Novo Horizontino é pedreira. A gente sabe que o Palmeiras foi lá, tomou um nabo de 4-0, né? Contra os caras. Então não vai ser moleza pro Santos lá, não. Eu acho que o Santos tem uma grande probabilidade de cair fora do campeonato. E o São Paulo também, lá em Bragança Paulista, não vai ter vida fácil. Eu acho que o Corinthians contra a Portuguesa, né? Eu acho que o Corinthians passa sem dificuldade. Então é isso. Na minha previsão, pelo menos um dos grandes. Eu tenho quase certeza que um dos grandes vai ficar fora do campeonato hoje. Na verdade, amanhã, né? Porque hoje é São Paulo e Bragantino às 18h30. Às 20h30, Palmeiras e Capivariano. Amanhã às 16h tem Novo Horizontino e Santos. E às 20h30 a Portuguesa pega o Corinthians no Canindé.
Então a minha previsão é essa. O portal Nosso Palestra trouxe uma informação que o Palmeiras ele vê a permanência do Flaco Lopes bem difícil assim para depois da Copa do Mundo, né? A gente sabe que o Flaco Lopes tem sido convocado pelo Scaloni aí nos últimos amistosos, então com esse começo de ano que o Flaco Lopes está fazendo, para mim é o melhor jogador do Palmeiras nesse início de ano, junto com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, são os 3 melhores do time nesse início de ano. Então tudo leva a crer que o Scaloni vai continuar levando o Flaco aí para os amistosos da Argentina nesse período aí que antecede a Copa. E o Flaco, se ele se sair bem, com certeza ele vai tá entre os selecionáveis da Argentina, né? E se o Flaco for para a Copa do Mundo, eu acho que muito difícil o Palmeiras conseguir segurar. O Nosso Palestra aqui informa, pelo que eles colocaram na matéria, que o Palmeiras estuda começar uma conversa ou tem a esperança, a expectativa de negociar o Flaco na casa dos 40 milhões de euros, né? O Palmeiras, só lembrando que o Palmeiras contratou o Flaco por 10 milhões de dólares, então seria aí um lucro bastante considerável se conseguir negociá-lo nessa faixa de valor. A gente sabe que o Flaco ele teve um começo difícil, mas agora ele tá deslanchando, né? Agora ele tá começando a melhorar nas partidas, ele tá mais encorpado, muito diferente quando ele chegou no Palmeiras, né? Que ele não ganhava disputa de corpo, agora parece que ele tá bem mais forte. Ele consegue carregar a bola, quando ele arrasta a bola, dificilmente a marcação adversária consegue segurar ele. Quando ele arranca, ele pega aquela bola no meio e gira. Então dificilmente a volância adversária, os marcadores da equipe adversária consegue parar ele se não for na falta, né? Então eu acho que o Flaco nesses últimos anos aí foi um dos jogadores que mais evoluiu com a camisa do Palmeiras, né? Basicamente é isso, então o vídeo por hoje é só isso, pré-jogo. Mais tarde, assim que tiver o final da partida, eu volto aqui e faço um vídeo do pós-jogo, a gente analisa aí os melhores momentos, os lances e tudo mais, e aí a gente posta para vocês aí um videozinho do pós-jogo, beleza? O canal é novo, então eu peço que vocês deem uma força pra gente aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações. Eu sempre vi o pessoal falando isso, mas é verdade, né? Se você não ativa, você não consegue ver quando chega vídeo novo. Então a gente tá começando agora nesse processo aí do YouTube, fazendo um vídeo falando sobre o nosso Verdão, que é o que a gente ama, e a gente tem muito entusiasmo para falar. Eu quero que vocês dêem um voto de confiança em mim aí, que aqui vai ter sempre um assunto de qualidade, sempre com um ponto de vista diferente, de repente, do que vocês têm, falando de Palmeiras, mas no final do dia a gente tem o mesmo objetivo, né? Que o Palmeiras seja sempre mais forte, saia sempre vitorioso das competições, e é isso que nos motiva todos os dias, né? O Palmeiras é a nossa vida, a nossa paixão. Então, por favor, se inscreve no canal aí, dá um joinha, e até mais tarde no vídeo do pós-jogo. Um abraço!